Esses dias fui na palestra do Jordan Peterson, We Who Wrestle with God, Nós que Lutamos com Deus. O nome do novo livro do Jordan Peterson, que eu tive a honra de ir no tour internacional que ele está fazendo ao redor do mundo. Fui na aula da Filadélfia e também aqui de Porto Alegre. O Jordan Peterson, para quem não sabe, é o psicólogo mais famoso do mundo, é um dos mais influentes. Não acho que ele é o mais influente, até porque ele não influencia tanto assim a academia, mas como é o mais famoso, suas posições influenciam milhares de pessoas, provavelmente milhões, ao redor do mundo. Tem lotado palcos ao redor do mundo. Muito bonito ver esse movimento de tanta gente buscando alguém de tanta qualidade e um intelectual em seus momentos de lazer, até porque não é barato ouvi-lo falar. O Jordan Peterson, nesse novo livro, We Who Wrestle with God, Nós que Lutamos com Deus, traz alguns dilemas relevantes para o nosso tempo. Jordan Peterson é especializado se considera especializado em Nietzsche e Jung. Ele fez o pós-doutorado dele em Harvard, em Jung, mas também estudou muito Nietzsche. Friedrich Nietzsche, considerado por alguns a mente mais brilhante da Era Comum, um cara que sofreu muito em sua vida pessoal e termina a sua vida num hospício, os últimos 7 anos da sua vida num hospício, mata Deus e é famoso por isso. Então, no livro dele, The Gay Science, em 1882, ele mata Deus, ou ele declara a morte de Deus, desse Deus convencional. Essa morte ocorre por inúmeras coisas, é como a martelada final da morte de Deus. Epidemias e pandemias estavam acontecendo, a ciência estava se desenvolvendo, onde inúmeros descobrimentos foram feitos de que a história contada pela Igreja Católica não era bem assim. Então a gente tinha darwinismo, iluminismo acontecendo nesse momento, muitas guerras acontecendo que sempre fazem as pessoas questionar quem é Deus, com inúmeras tragédias, epidemias e pandemias, como já citado. Desde então da morte de Deus por Nietzsche até hoje, tem uma diminuição das pessoas que acreditam em alguma religião, principalmente, ou em Deus. Um movimento mais contemporâneo é essa ideia das pessoas buscarem construir o seu próprio Deus, que é uma ideia clássica de Nietzsche. Então, Nietzsche, quando declara a morte de Deus, ele não está falando que a gente não tem que acreditar em Deus nenhum. O ponto dele é justamente que cada um de nós precisa criar o seu próprio Deus. E o Jordan Peterson, assim como outros, vai dizer que esse foi o grande erro de Nietzsche. Foi superestimar a capacidade humana, supondo que todo mundo seria capaz de criar o seu próprio Deus. Não é possível que isso aconteça, um pouco por uma incapacidade intelectual de muitos e também por uma não vontade de colocar toda a energia para a criação da sua própria religião. Eu concordo que o jeito ideal é que cada um crie o seu próprio Deus, as suas próprias crenças, e me parece que o Jordan Peterson também concorda. E we who wrestle with God, nós que lutamos com Deus, é nós que tentamos questionar a vida e tentar fazer sentido disso tudo e criar o nosso próprio divino. Então, no meio dessas palestras, ele tenta explicar um pouco quais são as premissas que a gente pode ter numa boa religião. Que premissas são essas? Uma que ele tenta bater muito forte em cima é de que eu preciso de algo maior, ou melhor, algo maior me ajuda a criar sentido nesse mundo. Então eu sinto um benefício ao me conectar com isso. Um outro ponto relevante é as religiões, elas criam uma comunidade. Eu conecto várias pessoas. Então, quando eu faço os estudos em felicidade, inclusive estou escrevendo na minha dissertação sobre isso, parte dos benefícios sentidos das religiões tem a ver simplesmente que eu estou botando pessoas juntas ali e elas criam amizades e se sentem conectadas entre elas. Coisa que quem cria sua própria religião não tem. Uma das dores do criar a tua própria religião. E parece que um ponto fundamental é que ela seja uma religião ética, ou que a aplicação daquela crença religiosa seja ética. Que ela esteja ajudando os seres humanos a viver melhor, esteja de acordo com a ideia de direitos humanos, de liberdade de expressão. Um outro ponto que eu sempre gosto de adicionar é que a religião deveria estar aumentando a qualidade de vida em vida daquela pessoa. Então, se ela chegar no final da vida e essa religião não existir, tudo que eu acreditei era mentira. Essa pessoa viveu melhor ou pior por acreditar nisso? E eu vou dizer que é uma boa religião se ela viveu melhor por acreditar nisso. Então eu estou garantindo que de qualquer maneira eu me beneficiei com essa crença. E o terceiro ponto é que deveria aumentar o senso de agência, o senso de que eu consigo criar coisas para mim, que é um senso, como Martin Seligman define, como
a junção de autoeficácia, um conceito do Bandura, somado ao otimismo, somado à imaginação e capacidade de criar coisas novas e que não foram pensadas. Na palestra para Filadélfia, o Jordan Peterson, eu não li ainda o livro novo, estou no meio da dissertação, nem comprei, só está sendo vendido nos shows que ele está fazendo ao redor do mundo, já está à venda, a pré-venda, quando ficar uma hora eles vão enviar para todo mundo, quando for liberado, talvez quando acabe esse show dele, essa turnê dele pelo mundo. Mas lá na da Filadélfia, ele definia o divino uma fenda, tá? Que a gente enxerga o divino como essa luz que entra nessa fenda. E ele vai dizer o quanto que quando Moisés encontra Deus, Deus avisa que Moisés não pode olhar para Deus, ficar olhando para a parede e vai ver só a sombra de Deus e escutar a voz de Deus. E um dos motivos então seria porque o Moisés não ia conseguir segurar toda essa luz, que nós, nessa encarnação, não conseguimos segurar toda a luz de Deus. Algo que tem sido usado há milhares de anos e que Jordan Peterson coloca como uma das possibilidades de eu aumentar essa fenda é o uso de alucinógenos. Mas embora ele não indique alucinógenos. E o ponto pelo qual ele não indica, ele vai dizer o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado quando a gente abre essa fenda. Se a gente vai estar preparado para toda essa luz que vai entrar. E o quanto eu vou sofrer vai ser proporcional à distância que eu tô do Deus que eu criei, ou daquilo que eu acredito como ser correto. Dizendo em outras palavras, quando eu uso um alucinógeno, quando eu enxergo Deus como um todo, eu vou ter que enfrentar as minhas próprias sombras. Para muitas tradições, inclusive, esse processo, tanto de usar alucinógenos como de respirações holotrópicas para ter essas alucinações, é uma preparação para a morte. Ou é uma conversa com Deus para saber como que tu está indo. É um mergulho no teu subconsciente. Então, o conceito por trás do livro e das palestras We Who Wrestle with God é a ideia de que a gente precisa, cada um de nós precisa criar o seu próprio Deus, que era o intuito de Nietzsche. Um ponto que Jordan Peterson e Steven Pinker no podcast que eles fizeram anos atrás juntos discutem é o quanto geralmente as pessoas que menos precisam de Deus, a gente que menos precisam das religiões, como elas criticam as religiões dizendo que a religião é uma bobagem, religião só doutrina as pessoas. Mas, na verdade, esses despertos era quem precisava estar ajudando as instituições como um todo. Vamos falar que não é só na religião que a gente faz isso, mas também nas universidades. Os gênios não precisam da universidade, conseguiriam estudar sozinho. Mas eles não podem dizer que as universidades são uma bobagem, porque a maioria das pessoas estuda nas universidades. Eles precisam ajudar a melhorar as instituições, tanto instituições de ensino quanto instituições religiosas. Então, We Who Wrestle with God é essa ideia de que a gente precisa lutar com Deus, lutar para fazer sentido dessa vida numa questão extremamente existencialista, de que provavelmente a gente não sabe de onde a gente veio, mas a gente precisa criar uma crença e criar sentido da nossa vida aqui, senão isso vira um buraco existencial dentro da gente. É um tema super complexo, eu queria ouvir de outros amigos que foram também, mas esse foi o meu entendimento das duas palestras que eu fui dele e de tudo que eu venho estudando dele há alguns anos.